Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Maasei. Moshe registra os lugares onde Bnei Israel acamparam. Hashem ordenou a Moshe: escreva o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam durante os 40 anos que eles andaram pelo deserto. O primeiro nome escrito por Moshe foi Ramsés. Nesta cidade egípcia, Bnei Israel se reuniram para começar sua jornada pelo deserto. De Ramsés, eles seguiram até um lugar no deserto chamado Sucot. Por que este nome Sucot? Está relacionado com a palavra cobrir, porque em Sucot, Hashem cobriu Bnei Israel com as nuvens de glória. Moshe continuou a escrever o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam. A lista inteira incluía 42 lugares, terminando com as planícies de Moabe. Por que Hashem quis estes nomes registrados na Torá? Porque Hashem pediu a Moshe que listasse todas as paradas que Bnei Israel fizeram? Qual a importância disto para as futuras gerações? Eis aqui algumas respostas. Primeiro, depois do pecado dos espiões, Hashem puniu a geração de Moshe com 40 anos de perambulação pelo deserto. Poderíamos pensar que Hashem forçou os judeus a andar incessantemente. Assim, Hashem disse a Moshe que registrasse todos os lugares onde eles pararam, a fim de mostrar que Bnei Israel frequentemente acampavam e descansavam. Bnei Israel pararam em 14 locais antes do pecado dos espiões. Subtraia estes 14 da lista total de 42 lugares, você verá então que depois de Hashem decretar que os judeus passariam 40 anos no deserto, eles estiveram em apenas 28 lugares. Destes 28 lugares, subtraia outros 8 locais por onde Bnei Israel passaram no 40º ano, após a morte de Aaron. Estes 8 não fazem parte de suas viagens. Eles foram uma falta dos próprios Bnei Israel. Depois da morte de Aaron, o povo ficou com tanto medo de um ataque inimigo que eles viajaram 8 posições para trás. Isto nos deixa com 20 locais onde Bnei Israel acamparam durante um período de 38 anos. O pecado dos espiões ocorreu no 2º ano. Em outras palavras, os judeus puderam parar e descansar em média quase 2 anos em cada lugar. Nós vemos que mesmo que Hashem decrete uma punição, ele a aplica com misericórdia. Ler a lista de lugares nos ajuda a reconhecer isto. Nós também sabemos que não faltou nada aos judeus enquanto eles estiveram no deserto. Hashem lhes deu man através de aves, eslav, água do poço de Miriam, e ele os rodeou com as nuvens de glória. Os tzadikim de Bnei Israel nunca tiveram que caminhar. Como então eles viajavam? As nuvens de glória que estavam espalhadas sob Bnei Israel os carregavam. Eles eram transportados por estas nuvens sem precisar fazer nenhum esforço. Segundo, quando as gerações posteriores dos Bnei Israel estivessem vivendo em Eretz Israel, elas leriam na Torá a listagem dos lugares onde o povo acampara. Cada lugar tinha um determinado nome devido a algum evento que ocorrera ali. Por exemplo, um pai leria o nome do lugar, Dofká. Ele diria a seus filhos: ouçam, crianças, em Dofká, Hashem fez com que caísse mam do céu para nossos antepassados. Eles estavam no deserto árido onde não crescia nenhuma vegetação e eles estavam preocupados de onde conseguiriam comida. Mas Hashem proveu alimento para eles. Este lugar é chamado de Dofká porque os corações dos Bnei Israel bateram. Dofká significa bater, ansiosamente por causa da falta de comida. E quando o pai lesse o nome do lugar, Ritmá, ele diria a seus filhos: este lugar foi chamado de Ritmá, porque ali os espiões falaram Lashon Hará sobre Eretz Israel. Lashon Hará é comparada à madeira do arbusto de alfafa. Por quê? O Midrash explica. A surpreendente qualidade da madeira da alfafa. 2 viajantes no deserto repousaram sob um arbusto de alfafa.
Eles cortaram alguns de seus galhos e acenderam fogo para cozinhar a comida. Um ano mais tarde, eles passaram novamente pelo mesmo lugar. Olhe, este é o arbusto que vimos no ano passado, um deles comentou com o outro. Vamos descansar aqui de novo. Eles pisaram nas cinzas de sua antiga fogueira com os pés descalços, pois não usavam sapatos. De repente, eles sentiram que seus pés queimando. As cinzas do arbusto ainda estavam quentes por dentro, embora ninguém pudesse imaginar isto ao olhar para elas. Quão surpreendente é este arbusto de alfafa! Ele ainda está incandescente depois de um ano inteiro, um falou para o outro. Agora podemos entender por que nossos sábios compararam Lachon Ará ao arbusto de alfafa. Se alguém ouve Lachon Ará sobre outra pessoa, ele pode aparentemente esquecê-la. Mas lá no fundo de sua mente, o Lachon Ará continua incandescente. Seu efeito maléfico perdura por um longo tempo. Como os espiões haviam falado Lachon Ará e Bnei Israel aceitaram, aquele lugar foi chamado de Eritimá, em lembrança ao arbusto de alfafa. A partir destes exemplos, nós vemos que o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam é importante. Sempre que um judeu lê sobre isto, ele se lembra dos milagres que Hashem realizou ali ou dos pecados e punições de Bnei Israel. Terceiro, o Midrash nos dá outra razão. Estes lugares merecem ser mencionados honrosamente porque eles acomodaram os judeus durante suas andanças. Eles foram honrados mesmo que lugares não tenham livre arbítrio. Isto nos ensina a grande recompensa pela hospitalidade. Se um judeu, por livre escolha, abre sua casa para alguém que precisa de comida e de um lugar para dormir, quanto mais ainda Hashem o honrará. Bnei Israel devem expulsar as 7 nações de Eretz Israel. Moshe define as fronteiras. Hashem ordenou a Moshe mitzvot que os judeus deveriam cumprir em Eretz Israel. Uma delas era: vocês não se estabelecerão entre as 7 nações que vivem ali. Depois de conquistar a terra, expulsem-nas. Estas nações praticam idolatria e fazem outras coisas perversas. Se vocês viverem entre elas, imitarão seus maus costumes. Se vocês obedecerem, permanecerão na terra. Do contrário, as nações que vocês deixarem vivas causarão infortúnio ao povo. Destruam todos os ídolos que encontrarem na terra. Moshe descreveu aos judeus as fronteiras exatas de Eretz Israel a leste, norte e sul da terra. A fronteira a oeste é o mar Mediterrâneo. Por que devemos saber as fronteiras? Porque muitas mitzvot se aplicam somente a Eretz Israel. Por exemplo, Terumot, Masrot são separados dos grãos, vinhos e azeite de oliva. Isto é requerido pela Torá. Nossos sábios instituíram que Terumot e Masrot devem ser separados também de todas as outras frutas e vegetais que crescem em Eretz Israel. Elas são produzidos apenas em Eretz Israel, portanto, precisamos saber as fronteiras exatas da terra a fim de determinarmos se a produção cresceu em Eretz Israel ou não. Moshe estabelece 3 cidades de refúgio no lado leste do Jordão. Hashem ordena a Moshe: separe 3 Arei Miklat, cidades de refúgio, no lado leste do Jordão. Depois que Bnei Israel atravessar o Jordão, Yehoshua deve separar mais outras cidades em Eretz Israel. E quando o Mashiach chegar, mais outras 3 Arei Miklat serão estabelecidas em Eretz Israel. Se um judeu matar outro, ele pode escapar para uma Ir Miklat. Depois, os juízes do Sanedrim o trarão a julgamento e determinarão se ele matou intencionalmente ou sem querer. Se eles decidirem que o assassino matou de propósito, este não poderá retornar a Ir Miklat. Ele é condenado à morte pelo Beit Din, desde que ele tenha sido advertido antes de cometer o crime e que 2 testemunhas tenham presenciado o assassinato. No entanto, se os juízes decidirem que o assassinato aconteceu por acidente, por exemplo, a pessoa estava cortando lenha e o cabo de seu machado voou para longe e matou alguém que passava naquele momento, eles levam a pessoa de volta para o Ir Miklat.
Somente ali ela estará a salvo do Goel Ladan. O Goel Ladan, o vingador do sangue, é o parente mais próximo da vítima. Ele tem o direito de abater o assassino em qualquer lugar fora de uma Ir Miklat, mas nunca dentro de uma Ir Miklat. Por que a Torá permite que o Goel Ladan abata um assassino? Para entender isto, vejamos o que a Torá nos fala sobre o pecado do assassinato. A seriedade de destruir uma vida. Entre todas as avirut que um homem pode cometer contra seu companheiro, a Torá considera o assassinato a pior de todas. Mesmo se um assassino cumpriu mitzvot durante toda a sua vida, ele não é salvo da punição do Geinom. A maioria das avirot contra um companheiro pode ser corrigida. Se uma pessoa insulta a outra, ela pode se desculpar. Se alguém rouba algo, ele pode devolver o objeto ou pagar por ele. Mas quem tira a vida de alguém nunca poderá devolvê-la. Além disso, muito provavelmente a pessoa assassinada teria descendentes. Agora todas essas gerações não poderão nascer. Assim, é como se o assassino tivesse matado todas essas pessoas, pois ele impediu que elas viessem ao mundo. Quando Caim matou seu irmão Evel, Hashem o repreendeu dizendo: o sangue de seu irmão e o sangue de todos os filhos que poderiam ter nascido dele gritam para mim da terra. O sangue das vítimas grita para Hashem e exige: puna o assassino. Nós não podemos ouvir o sangue gritando, mas Hashem pode. Houve uma vez em que Hashem fez com que o sangue de um Navi, profeta, gritasse para que todos ouvissem. A história aconteceu da seguinte maneira. Nossos sábios nos contam. O sangue de Zechariah grita por vingança. Na época do primeiro Beit HaMikdash, uma perversa rainha Atália tentou matar todos os descendentes do rei David porque ela própria queria governar. Ela conseguiu matar a maioria deles, exceto uma jovem criança, Jeoash, herdeiro do trono. Jeoash foi escondido no Beit HaMikdash sob a proteção do Cohen Gadol e de sua esposa. 6 anos mais tarde, Jeoash apareceu em público. Ele foi coroado como rei de Yehudá. A perversa rainha, que o perseguia, foi morta. Algumas pessoas ignorantes começaram a idolatrar Jeoash. Você deve ser um deus, elas diziam. Não apenas você sobreviveu se escondendo por 6 anos, como também até entrou no Kodesh HaKodashim. Você deve ter poderes sobrenaturais ou não sairia vivo dali. Essas palavras entraram na cabeça de Jeoash, enquanto o antigo Cohen Gadol viveu, e Jeoash foi justo. Mas depois ele permitiu que os príncipes de Judá servissem a ídolos. O filho do Cohen Gadol, Zechariah, o Navi, e depois da morte de seu pai, tornou-se o novo Cohen Gadol. Ele advertiu o rei em Yom Kippur, no Beit HaMikdash: por que você abandonou Hashem e serve a ídolos? Como punição por sua maldade, Hashem o abandonará. O rei não gostou destas palavras. Ele ordenou que Zechariah fosse morto. O Navi foi apedrejado no Beit HaMikdash por ordem do rei. Que crime terrível! O povo judeu permitiu que um sagrado Navi de Hashem fosse assassinado. Então algo estranho aconteceu. O sangue do Navi morto começou a ferver e borbulhar sobre o solo. Era uma visão apavorante. Terra foi jogada sobre o sangue para tentar cobri-lo, mas o sangue não ficou parado. Ele subiu à superfície e começou a borbulhar novamente. O sangue não descansou por muitos anos. Ele ainda chiava quando o general babilônico Nebuzaradan, que havia conquistado Jerusalém, entrou no Beit HaMikdash. O que é isto? Perguntou Nebuzaradan, surpreso ao notar o sangue borbulhando. Ele nunca vira algo assim. Não é nada, as pessoas responderam, pois elas não queriam lhe contar a verdade, apenas o sangue de algumas oferendas. Eu rasgarei a pele de vocês com pentes de ferro se não me falarem a verdade, ele ameaçou. E assim as pessoas admitiram. Nós tínhamos um navio que previu a destruição do Beit HaMikdash e nós o matamos. Eu vingarei sua morte, Nebuzaradan gritou. Ele deu ordens para que os Talmidei Chachamim fossem mortos. Ainda assim o sangue de Zechariah não descansou. Matem crianças judias aqui e deixem que seu sangue acalme este sangue. Ordenou Nebuzaradan, mas o sangue de Zechariah continua se agitando.
continuou se agitando. Executem os jovens Coanim, Nebuzaradã mandou. Ele ordenou que 94.000 judeus fossem mortos e o sangue continuou borbulhando. Zerariá, Zerariá, chamou Nebuzaradã. Será que todos os judeus devem ser mortos pelo crime de seu assassinato? Com estas palavras o sangue se aquietou e foi absorvido pela terra. O general babilônio ficou aterrorizado com todo o incidente. É com toda esta severidade que Deus pune os judeus pelo assassinato de um homem? Ele se admirou. Eu matei milhares de judeus. Ele me castigará com muito mais severidade. Nebuzaradã sentiu que devia fazer techuvá. Ele abandonou seu alto posto e finalmente se converteu ao judaísmo. Mesmo alguém que tenha sido morto por acidente, seu sangue grita para Hashem e pede punição. Se o assassino tivesse sido um perfeito tzadik, Hashem não permitiria que o ato acontecesse por intermédio dele. Assim, o Goel Adan tem o direito de punir o assassino. No entanto, como ele matou sem má intenção, o assassino pode escapar para o Mair Miklat e lá ficar a salvo do Goel Adam. O castigo do assassino será que ele deverá abandonar sua casa e viver em um lugar novo e estranho. Esta punição expia por sua transgressão. Quanto tempo alguém que matou por acidente permanece em uma Ir Miklat? O assassino deverá ficar na Ir Miklat até a morte do Kohen Gadol. Então ele poderá voltar para casa. O que o Kohen Gadol tem a ver com isto? É obrigação do Kohen Gadol rezar regularmente para que nenhuma desgraça se abata sobre Bnei Israel. Se suas tefilot são perfeitas, um assassinato não deve acontecer. O fato de um assassinato ocorrer enquanto ele é Kohen Gadol mostra que ele é, de alguma forma, responsável por isto. A morte do Kohen Gadol expia pelo assassinato que foi cometido. Nossos sábios nos contam que os assassinos em uma Ir Miklat mal podiam esperar pela morte do Kohen Gadol, pois assim poderiam voltar para casa. Preocupada que os assassinos rezariam pela morte de seu filho, a mãe do Kohen Gadol fazia visitas a Zarei Miklat. Ela levava comida e bebidas, esperando que os refugiados se sentissem confortáveis. Ela queria que eles apreciassem sua estada na Ir Miklat e não rezassem pela morte de seu filho Kohen Gadol. A Torá adverte o Beit Din: não aceite dinheiro de um assassino involuntário para deixar que ele volte para casa. Ele deve ficar na Ir Miklat até a morte do Kohen Gadol. Se um assassino morrer enquanto estiver na Ir Miklat, ele será enterrado ali. Somente depois da morte do Kohen Gadol é que seu caixão podia ser transferido para o cemitério de sua família. O Beit Din também é advertido: nunca aceite dinheiro de alguém que matou intencionalmente para livrá-lo da pena da morte. Assim que Moshe ouviu a ordem de Hashem, ele separou 3 Arei Miklat a leste do Jordão. Os Leviim recebem 48 cidades em Eretz Israel. Os Leviim serviam no Beit HaMikdash e ensinavam a Torá ao povo. Eles não tinham tempo para cultivar a terra, portanto, eles não receberam uma porção em Eretz Israel. Ao invés disso, Hashem ordenou a Moshe: dê aos Leviim 48 cidades espalhadas por toda Eretz Israel. Destas 48, 6 eram as Arei Miklat designadas por Moshe e Yehoshua. Nossos sábios explicam que não somente estas 6, mas também as outras 42 cidades protegiam os assassinos involuntários. Em outras palavras, todas as 48 cidades levitas serviam de Arei Miklat. Como havia cidade de Levim por toda a Eretz Israel, toda a vizinhança tinha professores de Torá. Hashem ordenou: cada cidade levita deve ter um espaço aberto de 1000 amot, 480 metros ao seu redor, em cada direção. Este espaço permanecia aberto para embelezar a cidade. Era proibido plantar ali. Quando Bnei Israel vinham estudar Torá com os Leviim, eles ficavam impressionados com a bela paisagem. Isto os ajudava a honrar seus mestres de Torá. A área aberta em torno da cidade era rodeada por uma segunda área ainda maior, onde os Leviim tinham permissão para cultivar plantas e pastorear seus rebanhos. Interessante notar que no futuro, depois que Mashiach chegar, o Shevet Levi também receberá sua própria porção em Eretz Israel. A terra então será dividida entre 13 tribos.
Como os Leviim, então, terão tempo para cultivar suas terras? Depois da chegada de Mashiach, Hashem arranjará para que outros cuidem do cultivo para o povo judeu. Os Leviim e todos os judeus estarão ocupados estudando a Torá. A diferença entre as 6 Arei Miklat e as outras 42 cidades. A Torá chama as 6 cidades separadas por Moshe e Yehoshua de Arei Miklat. Por que a Torá chama apenas 6 cidades em particular de Arei Miklat? A resposta é que estas 6 tinham 2 vantagens sobre as outras 42. Primeiro, um assassino podia viver ali sem ter que pagar aluguel. Nas outras 42 cidades, ele pagava aluguel aos Leviim. Segundo, estas 6 cidades protegiam o assassino mesmo que ele não soubesse que estava em uma Ir Miklat. No entanto, nas outras 42 cidades, um assassino ficava salvo do Goel Adan somente se soubesse que estava em uma cidade levita. As filhas de Tzlofehad encontram maridos. Você se lembra da história sobre as filhas de Tzlofehad? Elas pediram a Moshe que as deixasse herdar a porção de terra de seu falecido pai, já que este não tivera nenhum filho. As filhas de Tzlofehad eram do Shevet Menashe. Os líderes desta tribo foram até Moshe e reclamaram: as filhas de Tzlofehad podem se casar com homens de um outro Shevet. Mais tarde, seus filhos herdarão suas terras. Como resultado, nosso Shevet perderá parte de sua propriedade. Moshe respondeu em nome de Hashem: sua reclamação é justa. É aconselhável que as filhas de Tzlofehad escolham seus esposos dentro de seu próprio Shevet Menashe, para que este Shevet não perca terras. Isto não era uma ordem, apenas um conselho. No entanto, ordenou Moshe: para futuros casos deste tipo, essa será a lei. Se uma filha herdar a propriedade de seu pai, ela só poderá se casar dentro de seu próprio Shevet. Desta forma, seu Shevet não perderá terra. Mahla, Hogla, Noa, Milca e Tirtsa seguiram o conselho de Moshe. Todas elas encontraram bons maridos dentro de seu próprio Shevet, mas nenhuma delas tinha menos de 40 anos quando se casou. Como elas eram grandes Tsidkaniot, mulheres justas, Hashem realizou um milagre para elas. Todas tiveram filhos, embora não tenham se casado com uma idade mais avançada. A lista de lugares no deserto nos dá Rizuk, encorajamento. Nesta paraxá, Hashem relaciona todos os lugares no deserto por onde Bnei Israel andaram. Depois da destruição do Beit HaMikdash, o povo judeu novamente se tornou nômade. Eles foram exilados de sua terra. Depois da primeira destruição, eles foram levados para Bavel, e depois da segunda destruição, para Roma e outros países. Há milhares de lugares pelos quais nossa nação viajou com êxito. Aliás, viajou em exílio, Galut, e em muitos deles os judeus foram oprimidos, perseguidos e assassinados. Podemos pensar que Hashem esqueceu o quanto Bnei Israel sofreram todos estes anos, mas não é assim. Tal como Hashem disse a Moshe que escrevesse a lista de lugares no deserto, cada parada em nosso exílio está escrita diante de Hashem nos céus. Ele se recorda de todo o sangue derramado em cada lugar e de todas as lágrimas também. Nós ainda não terminamos nossa jornada. Hashem, em seu imenso amor pelo povo judeu, nos guia através da Galut para nos purificar para a chegada de Mashiach. O Midrash relata que a nação judia reclama a Hashem. No Egito, o Senhor nos mandou Moshe para nos libertar da Galut, e mais tarde o Senhor nos mandou outros líderes para nos ajudar, Yehoshua, os juízes e os reis judeus. Mas depois disto, fomos enviados para o exílio novamente. Hashem responde: isto aconteceu porque vocês foram libertados por seres humanos. No futuro, eu próprio redimirei vocês. Então, sua liberdade será eterna, assim como eu sou eterno. Vocês nunca mais passarão pela humilhação do exílio. Baruch Hashem. Este foi o Midrash da Parashá Masei, o primeiro e o final, porque ela é muito pequena. Hazak, Hazak.
Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!